Que bom estar aqui com vocês. Para quem ainda não me conhece, eu sou Alexandra Monteiro, Ale Monteiro. E sou muito grata a Deus por essa casa, né, Relevance, que tem me recebido. Eu me mudei de Curitiba para cá, lá eu fazia parte de um ministério local também, Ministério Ágape, com a minha família. E o Senhor me direcionou a mudar para São Paulo. E é importante e muito honroso para mim estar aqui hoje ministrando a palavra, porque eu tenho sido alimentada desde que eu me mudei para São Paulo por esse altar. E ele tem sido uma bênção na minha vida. Como é bom, né, no domingo a gente ter esse lugar de refúgio, esse lugar de crescimento, esse lugar onde a gente pode receber do coração de Deus diretamente para o nosso coração. E eu sou muito grata porque Deus me trouxe a esse lugar. Então, é um prazer estar aqui com vocês nessa manhã. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus em Cantares, no capítulo 5. O tema da nossa mensagem hoje é o coração da noiva. E quando a palavra ela fala sobre a noiva, num contexto espiritual, ela fala sobre a representação da igreja. E quando a gente fala sobre a igreja de Jesus, a igreja ela é corporativa, né? Ela é um grupo, mas ela também é individual, no sentido de nós somos parte desse todo. Assim como quando Deus fala a nação de Israel, é a nação de Israel, mas cada pessoa que faz parte da nação de Israel a compõe, verdade? Então hoje, quando a gente fala sobre a noiva de Cristo, nós falamos sobre todos aqueles que têm uma aliança com Jesus e representam a sua noiva, a sua igreja aqui na terra. E se você tem uma aliança com Jesus, quando nós falamos sobre a noiva, nós falamos sobre eu e você. E qual é a importância do coração dessa noiva? Qual é a importância de entender aquilo que é precioso sobre essa noiva? A importância disso é que ela é a noiva de alguém. Poderia ser de qualquer pessoa, mas é de Jesus. Qual a importância do coração da igreja que é de Jesus? Qual a importância da intenção do coração de alguém que é aliançado com Jesus? A palavra de Deus em Cantares, no trecho que a gente vai ler, fala sobre uma história de amor. E é diferente de outros textos bíblicos que nós temos como parábolas ou como profecias bíblicas, porque quando vem histórias como parábolas ou profecias bíblicas, elas são diretamente ligadas a um sentido final que representa Cristo ou que representa algo que Deus estava fazendo em Israel. Mas quando a gente lê Cantares, a verdade é que Cantares em nenhum momento deixa claro para nós que esse texto é uma representação de Cristo. É importante você saber disso. Ou que é uma representação clara da igreja. Mas como nós temos na Bíblia diversos textos que mostram Jesus como noivo e a igreja como a noiva, então, quando eu leio Cantares e muitos outros pregadores e pessoas que leem a palavra, Cantares nos inspira a pensar no noivo, Jesus. Vamos ler juntos? Cantares 5, versículo 2. Eu estava quase dormindo, mas o meu coração estava acordado. Escutem,
o meu amado está batendo. Abra-me a porta, minha irmã, minha querida, minha pomba, minha mulher ideal, pois a minha cabeça está encharcada de orvalho e o meu cabelo da umidade da noite. Já tirei a túnica, terei que vestir-me de novo. Já lavei os pés, terei que sujá-los de novo. E eu vou continuar te contando, porque está aí o texto. E aí, aquela mulher, ela fala e ela se questiona: eu não estou pronta. Eu não estou vestida para essa ocasião. Eu vou ter que sair da cama, me vestir, ir até a porta. Mas depois de alguns instantes ela muda de ideia e aí ela vai até a porta e aí ela coloca a mão na porta e ela ouviu antes disso a mão do amado dela encostando na porta. E a palavra fala que o coração dela se encheu, se estremeceu, então ela decide, ela vai até a porta, ela abre a porta, mas quando ela abre a porta, o texto vai nos dizer que ele já não estava lá. E ela morreu de tristeza, algumas versões vão dizer. O amado tinha ido embora. Sabe o que ela fez? O coração dela se encheu de desespero naquela hora e ela, creio eu, se aprontou rapidamente, saiu pelas ruas, saiu para fora de onde ela estava e começou a procurar o amado, mas era de noite, era num momento inoportuno. Os sentinelas, os guardas da região a encontraram, bateram nela, saquearam, abusaram. E depois disso, ela continua desesperada atrás do amado que ela tinha perdido a oportunidade daquele momento, daquele minuto. Ela continua a buscar esse amado e aí ela se depara com algumas mulheres que no texto poético é como se fosse o coro, né? Daquele texto que foi escrito e ela se depara com essas mulheres. E ela diz, versículo 8, ó mulheres de Jerusalém, eu lhes faço jurar, se encontrarem o meu amado, o que dirão a ele? Digam-lhe que estou doente de amor. Que diferença há entre o seu amado e outro qualquer, ó você, das mulheres, a mais linda? As mulheres de Jerusalém perguntam para ela. Que diferença há entre o seu amado e outro qualquer para que você nos obrigue a tal promessa? E aí ela começa a responder. Primeiramente, ela diz, o meu amado tem a pele bronzeada, ele se destaca entre 10.000. Algumas versões vão dizer, ele é líder entre 10.000. A verdade é que aquela mulher estava desesperada, buscando aquele que ela tinha perdido. Com a sensação de que ela podia perder o grande amor da vida dela. Eu não sei se você já sentiu isso. Ela de fato estava perturbada, o coração dela estava inquieto. E ela para aquelas mulheres e ela fala, me ajudem, se você vir o meu amado, me avise. E as mulheres perguntam, o que há de tão especial no seu amado? Você que é a mais linda entre as mulheres. E aquela mulher, ela começa a responder e descrever o seu amado. Eu quero que a gente entre nos detalhes desse texto e no coração dessa noiva. Em primeiro lugar, nós vamos falar sobre o desejo da noiva. E nós vamos pensar no desejo da igreja. E no meu e no seu desejo.
No início diz que ela estava quase dormindo, mas o seu coração estava desperto. Eu não sei se você já teve essa sensação. Seu corpo está cansado, você está dormindo, mas algo dentro de você está desperto. O seu coração está ansioso, você está buscando algo. Quase como um vazio. Algo está fora do lugar, você está na sua cama, você está deitado, você está num lugar de repouso, mas algo no seu íntimo está incompleto. Aquela noiva, aquela mulher, a amada, ela estava desse jeito naquele dia. Ela estava ansiando por algo mais. Ansiando por algo mais. Esses dias eu compartilhei com algumas pessoas sobre a minha mudança e eu contei assim. Eu me lembro nos últimos dias que eu chegava perto da minha casa e eu não entrava em casa, eu continuava a dirigir nas regiões da minha casa, porque o meu coração estava inquieto. E eu estava buscando alguma resposta e eu precisava pensar, eu precisava de tempo. O meu coração estava inquieto. Buscando respostas, o que o seu coração tem buscado? Eclesiastes 3:11 nos conta o que o nosso coração tem buscado. A palavra diz assim: Ele, Deus, fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Muitas vezes nós pensamos que o nosso anseio é A, B, C, X, Y, Z. Que está errado ainda, que está fora do lugar, que está faltando. Mas a verdade é que existe um anseio pela eternidade. Que está aí no seu coração e muitas vezes você não sabe reconhecê-lo. A noiva, a amada, estava deitada. O seu coração estava agitado, ela estava dormindo, mas porém coração acordado. Ela estava repousando, porém coração desperto. Ansiando por algo. E naquele momento o amado bate a porta. Sabe, quando nós falamos sobre eternidade, existe um desejo pela eternidade que foi colocado por Deus no seu coração. Ele não vai sair daí. Esse espaço, esse buraco que anseia pela eternidade, ele continua dentro de nós, dia após dia. É inútil tentar preencher um espaço que é da eternidade com coisas terrenas. O Senhor colocou, é parte do seu desenho original. E naquele momento, a noiva estava vivendo um anseio. A palavra nos diz que Jesus, Ele é a vida eterna. Então, alguém que anseia pela eternidade como eu e você, de repente vê a vida eterna batendo a sua porta. O seu coração deseja Jesus. Às vezes você não consegue reconhecer isso. E você pensa que na verdade são outras coisas que Ele deseja, mas deixa eu te dizer, o seu coração, Ele deseja urgentemente por Jesus. Mas o interessante, o que eu quero falar no próximo ponto é, o que Jesus deseja? O que o noivo deseja? Cantares nos diz, né? Escute, o meu amado está batendo. Abre-me a porta, minha irmã, minha querida, minha mulher ideal. O que o noivo deseja é a noiva. O que Jesus deseja
é o seu coração. E é interessante que muitas vezes é difícil para nós entender esse nível de relacionamento que Jesus tem com a sua igreja. Porque nós conseguimos entender o Senhor, nós conseguimos entender o Pai. São figuras que fazem mais sentido para nós. Mas quando vem para um nível de relacionamento que se compara a um casamento, parece mais difícil de acessar. Porque um nível de relacionamento que é comparado a um casamento entre você, a igreja e o Senhor Jesus, ele fala sobre algo chamado correspondência. O noivo deseja correspondência. Nós estamos acostumados a falar do amor incondicional do Pai, e ele é real. Nós sabemos que nós temos um noivo que amou com a própria vida. Jesus ama com tudo, tudo. Ele se entregou completamente, plenamente. Nós sabemos que esse noivo, ele é um noivo que, independente das suas atitudes, independente da reação da amada, ele continua amando. Mas sabe o que nos falta entender? Que esse noivo que continua amando, e esse noivo que ama independente das atitudes, ainda assim ele espera correspondência. É muito bobo da nossa parte pensar que só porque o Senhor ama incondicionalmente, que ele não quer ser correspondido. E que de alguma maneira o amor dele seria menor ou diferente porque ele deseja correspondência. Ele ama acima de todas as coisas e apesar de todas as coisas, mas ele te ama tanto que desde o início do mundo ele deseja correspondência. O Senhor te deu um coração, te deu vida, te deu corpo, te deu alma, espírito, te fez a sua imagem e semelhança, porque ele deseja correspondência. E sabe, hoje em dia, como igreja e como pessoas aliançadas com Jesus, a gente se torna muitas vezes até apático, porque nós vivemos um evangelho onde o Senhor me ama, mas não tem nada que eu possa fazer na direção dele. Esse é um relacionamento muito chato. Afinal, qual é a graça dos relacionamentos? Princípio básico do relacionamento: correspondência. Nós temos um Deus perfeito, perfeito, noivo. Perfeito, ele vê a necessidade do seu coração, ele bate a sua porta, ele vai ao seu encontro, ele veio de encontro à humanidade. E ele não vai desistir, não vai abrir mão. A fidelidade dele continua de geração a geração, mas não é porque ele é fiel quando você é infiel que ele não queira a sua fidelidade. Entende? São coisas separadas. Em um relacionamento você pode falhar, e você pode ter alguém que falha com você, e você pode perdoar, e você pode caminhar a segunda milha, mas não é porque você perdoou que você quer que a pessoa continue falhando. Tô certa? O Senhor deseja a entrega total do seu coração. O noivo bateu a porta daquela mulher e ele queria uma coisa só: a amada, vê-la, estar com ela.
Apocalipse 3:20 nos diz: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e fizer o quê? Abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. O Senhor é esse, Ele quer relacionamento, correspondência. Esse é o coração do amado. Sabe, o amado não quer você olhando para ele falando: Senhor, obrigada, o Senhor me deu tudo, eu sou muito grato, mas eu sou tão falho e eu não posso te dar nada. Então nada eu te darei. Esse não é o tipo de relacionamento que nós vemos aqui. Nós vemos a expressão de uma amada que, quando ela se dá conta que o amado bateu na porta e ele não estava mais lá porque ela estava envolvida em algumas questões, ela sai desesperadamente ao encontro do amado. Essa mulher não pensa: não há nada que eu possa fazer, ele foi embora, vou esperar até ele voltar. Não, ela não tem noção se ela vai conseguir encontrar ele ou não. Ela não tem noção do quanto ela vai agradar, ela não tem noção nem se ela ia ser perdoada, o que ia acontecer ali, se estava tudo bem ou se não estava. Mas ela vai desesperadamente buscar o amado. A boa notícia que eu quero te dar é que você é parte do seu relacionamento com Deus. Você é parte, você faz parte, tem uma parte que é sua. Jesus virá para buscar a sua noiva. Sabe, você pode acordar todo dia e saber: eu tenho um relacionamento com Deus, com o Senhor, Criador dos céus e da terra. Ele enviou o seu Filho Jesus, e Jesus é a personificação do Pai na terra, e Ele é a representação do noivo, que quer ter um relacionamento com a igreja, que é a noiva. Mas eu tenho uma parte nesse relacionamento. Ele me espera, Ele anseia por mim, Ele bate a porta, porque Ele me deseja e Ele deseja o seu coração. Talvez você tenha andado com um coração vazio, sem sentido, sem propósito, buscando algo que dê certo, que funcione, buscando desesperadamente o seu lugar ao sol. Existe um amado que deseja o seu coração. O seu coração. Entre o desejo da noiva ou da amada pela eternidade e o desejo do noivo pela noiva, e ele sendo a eternidade, isso é um par ideal, que eu chamo. Um deseja o que o outro tem. Mas dentro desses desejos que não foram satisfeitos porque o timing foi errado ali, houve um desencontro. Por que houve um desencontro? A preocupação com as coisas erradas gerou um desencontro. Sabe, a noiva fala: eu já tirei a túnica, eu terei que vestir-me de novo, já lavei os pés, terei que sujá-lo de novo. E ela ficou pensando. E gente, eu consigo me identificar um pouco com essa amada naquele momento. Eu não sei se você já recebeu uma visita inesperada. Esses dias eu recebi uma visita inesperada. E não foi tipo assim: tô te avisando que tô passando na sua casa, né? Porque aí demora o quê? Uns
15 minutos, ou aqui em São Paulo, como tudo é longe, meia hora para a pessoa chegar. Foi assim, eu tô na porta, foi isso aqui, eu tô na porta da sua casa. Gente, e eu fiquei um segundo, tipo... Eu cheguei a falar assim, você não pode esperar 15 minutos? Eu prometo que eu pedi. Eu falei, porque foi num momento que assim, eu estava transtornada, eu não estava arrumada, a minha casa não estava arrumada, nada estava, e eu nem estava muito bem naquele dia. E aí naquele momento, naquela visita inesperada, eu olhei, e aí eu falei, você não quer voltar aqui 15 minutos? E aí a pessoa falou, não, eu não posso. Gente, eu não tinha opção, gente. Eu abri a porta, eu fechei uma gaveta, tinha uma gaveta da minha cozinha que estava aberta, eu fechei uma gaveta. Na minha casa não tem como separar a cozinha da sala, né? Um flat é tudo compartilhado. Então assim, ou tá arrumado ou tá bagunçado, não tem o que fazer. E aí eu lembro que essa pessoa entrou e eu tinha um assunto muito importante para resolver com ela, então nós conversamos, aparentemente não podia esperar 15 minutos, né? E depois essa pessoa foi embora e tal. E eu fiquei, e até hoje, eu prometo para vocês, eu olho para minha casa de vez em quando e eu falo assim, bom, deixa eu ver se tá tudo certo. Porque se chegar alguém aqui de maneira inesperada, eu quero que essa casa esteja pronta. E às vezes eu fico pensando assim, meu Deus, às vezes eu queria que essa pessoa voltasse aqui só para ver minha casa arrumada. O assunto era muito mais importante do que a minha casa arrumada, mas eu fiquei com isso. Deixa eu ver se eu estou arrumada 24 horas por 7. Deixa eu ver se minha casa está arrumada 24 horas por 7. Eu tô com medo. Porque o que mais me marcou, no fim das contas, foi que, cara, eu não acredito que no dia que a pessoa entrou na minha casa, a casa estava desse jeito. Mas sabe, a verdade é que aquele amado, aquele noivo, ele queria ver a noiva. E a palavra fala sobre nós estarmos preparados para o retorno dele, mas também fala que é ele quem nos prepara. Se você não deixar o noivo te ver e dar valor para as coisas que são mais importantes, a sua casa jamais estará preparada. O amado, ele vem em um momento inconveniente, mas a verdade é que não há inconveniência que possa deter a noiva que o espera. Porque eu confesso que eu fiquei pensando, poxa, mas o amado sempre chega na hora inconveniente. Ele chega quando a noiva ainda não está vestida. Ele chega quando, na parábola das 10 virgens, quando parte delas saiu para buscar, né, a vela, acender a candeia. Mas a palavra nos relata que ninguém sabe, Mateus 24, ninguém sabe o dia e nem a hora do retorno de Cristo. Mas nessa cena do amado e da amada, nessa cena poética do amor entre aquelas pessoas, ainda não era algo final. Antes do encontro final, nós temos outros encontros com o Espírito de Deus. Cantares aqui nesse momento não é um encontro final. É um encontro do bateu na porta, abre a casa e deixa entrar. Esse é o nosso lugar hoje. Se o Senhor bate a sua porta, abre a casa e deixa entrar. Porque tem coisas mais importantes do que as coisas para as quais você tem dado extrema atenção. Sabe, esse é o convite do Senhor para nós hoje. Um convite para abrir a casa e deixar o amado
entrar. A palavra diz que as vestes vêm dele para nós. E é isso que eu quero deixar hoje para você. Isaías 61. Como estaremos prontos? Eu vou ler para você. É grande o meu prazer no Senhor, regozija-se na minha alma em meu Deus, pois Ele me vestiu com as vestes da salvação e sobre mim pôs o manto da justiça, qual o noivo que adorna a cabeça como um sacerdote, qual a noiva que se enfeita com joias. Quem pôs sobre nós o manto da justiça? O Senhor. Como um noivo que adorna a cabeça como um sacerdote, qual a noiva que se enfeita com joias. O Senhor, Ele tem veste de justiça, de nobreza, de retidão para a sua vida. Pare de buscar nobreza em outros lugares. Ele tem um amor que cobre, que redime e que dá direção. Hoje o amado bate à sua porta. E eu não sei se você sente que você deixou ele passar, ou se você está nessa busca. E essa noiva, ela foi encontrada por tantas coisas. Ela foi encontrada por pessoas que a maltrataram. Ela foi perseguida e ela não desistiu. E ela foi encontrada por pessoas que duvidaram do amor dela, falando: o que o seu amado tem de mais importante que outros não têm? O quê? Você é tão linda, por que você não escolhe um outro? Vá para casa, escolhe um outro, todo mundo te quer. Era isso que elas estavam falando. Mas ela não queria nenhum outro, ela queria o amado. É isso que Deus quer do seu coração. Chega de outros amores, de distrações. Eu te faço a pergunta que o coro fez no poema: o que o seu amado tem de tão importante em comparação a outros amados? Você consegue enxergar o que ele tem? Por que tem que ser ele? E não pode ser outras coisas que o mundo oferece, outros amores? Porque ele precisa ser o centro do que é sucesso, o centro do que é vida, o centro do que é paz, o centro do que é prosperidade, o centro do que é beleza. Porque precisa ser Jesus no centro e não outras coisas. Por quê? Porque soluções, tentativas de soluções, nós temos várias. Ideias sobre o que é bom para a sua vida, nós temos várias. É preciso lutar pelo amado. O amado foi até a noiva, mas é preciso que a noiva também abra a porta para o amado. E é preciso que a noiva se entregue para o amado. E é preciso que cada pessoa que deseja ter um relacionamento com Jesus saiba que ela precisa abrir a porta. Saiba que no meio de perseguições e do ceticismo, hoje as pessoas não acreditam mais no amor. Isso foi a mensagem mais clara que o Senhor falou comigo, e eu quero encerrar com ela. Quando aquelas mulheres, elas perguntam para a amada: o que ele tem de tão especial? Elas estão falando: e daí, se você está apaixonada? E daí, se vocês têm uma relação, se vocês têm uma história? E daí, qualquer um poderia substituí-lo? O que tem de tão especial nele? Nós somos uma geração cética com relação ao amor. Eu lembro que eu estava numa despedida de solteiro com uma amiga minha, e nós estávamos passando um tempo num hotel com ela e com as amigas. E aí ela entrou com aquele véuzinho no café, né? A gente fez algumas brincadeiras com ela. Ela entrou com o véu no café e tinham várias mulheres mais velhas no ambiente. E as mulheres falaram assim para ela: mas meu Deus, você vai casar tão nova? Normal, né? As pessoas falarem isso, normal.
Mas aí continuou com uma... Não faz isso não. Faz isso não. E um semblante cético com relação à vida. É muito difícil uma geração que perdeu a credibilidade no amor, no casamento, na constituição da família, olhar para o Senhor como um noivo perfeito e entender que o nosso lugar é um lugar de reciprocidade até. É muito difícil. É muito difícil crer num relacionamento que é de entrega total e alguém que entregou totalmente e te pede que você se entregue totalmente, porque nós ainda tememos a entrega total. A gente tenta se garantir de alguma maneira. E é justamente essas nossas tentativas de garantia que matam a semente do Pai no nosso coração. A palavra fala na parábola do semeador. O que sufoca a semente é o amor e a preocupação com as coisas desse mundo. Porque a gente tem esse costume, você já entra num relacionamento extremamente preocupado com as suas coisas. Eu não posso dividir. E se eu for corrompido? E se eu for sacaneado? E se? Mas o Senhor quer restaurar isso no nosso coração. A gente precisa que venha dele, porque olhar lá para fora, olhar para alguém, olhar para as pessoas que você conhece não vai bastar. Nós precisamos que ele nos devolva o amor. Porque ele quer ser amado integralmente. Porque ele te ama integralmente. Se hoje você quer responder ao amor do amado, eu te convido a se levantar. E eu te faço essa pergunta: o que te fez desacreditar no amor? O que te fez desacreditar no amor? Qual a frustração que você teve? Para onde você tem olhado? Hoje o Senhor quer derramar uma nova porção de amor sobre o seu coração. Ele é o amado e Ele deseja o seu amor. Mais do que uma canção e mais do que qualquer coisa, se hoje você quer dar o seu coração para Ele, eu quero orar por você. Sabe, se você já tem o Senhor no seu coração, começa a devolver a sua intenção para Ele hoje. Fala: Senhor, eu desacreditei de certa forma. Eu tenho buscado os meus meios, as minhas garantias. Mas Jesus, eu quero ser a noiva que se entrega totalmente. Mas talvez você está aqui hoje e você nunca teve esse momento de abrir a porta do seu coração para Jesus. E eu quero te fazer um convite especial, que é de entregar a sua vida na mão de um amado que amou a ponto de entregar a sua própria vida. E se você está aqui hoje, você não entregou o seu coração para Jesus, ou você quer restaurar a sua aliança com Ele nessa manhã, eu quero orar com você. Se você quer fazer isso hoje, repete essa oração comigo. Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida, as minhas intenções, o meu coração. Perdoa o meu pecado. Escreve o meu nome no teu livro da vida. Amém. Tem alguém aqui que está se restaurando hoje com o Senhor? Ou você fez essa oração pela primeira vez? Feche os seus olhos. Se você fez essa oração pela primeira vez e você quer fazer um sinal, pode levantar suas mãos aí onde você está. Nós queremos te abençoar. Se você está se restaurando hoje, Deus abençoe a sua vida onde você estiver.
Seja cheio da paz, da graça de Deus e do amor de Deus em seu coração. A sua vida é preciosa para o amado. Ele está aqui por sua causa hoje.